galera, beleza? Mais uma vez, boa tarde a todos. Agora começou a gravar. Primeiro, felicidade tremenda em reencontrá-los. Espero que todo mundo esteja bem, que estejam todos na paz, se cuidando, se preservando. Aproveitar e desejar Feliz Dia das Mamães para aquelas meninas que são mães. Desejar Feliz Dia das Mães para as mamães de vocês que deram vocês de presente para minha vida. Então, um beijo carinhoso nas mamães de vocês, cuidem delas. Se puder abraçar, abrace, né? Se cuidem para que elas também tenham saúde, isso é muito importante, tá certo? Então, um beijo no coração de todo mundo aí. Vamos lá? Olha só, galerinha, a gente na aula passada começou a bater um papo sobre. Primeiro falamos de União Europeia, né? Debruçamos aí a União Europeia e as suas mais diversas nuances. Começamos o Mercosul, fazer só um remake rapidinho aqui sobre aquilo que a gente trabalhou na aula passada sobre o Mercosul. Mas, basicamente, moçada, a gente, quando começou a trabalhar Mercosul, trocamos uma ideia sobre a formação dos seus países membros, né? Quando a gente fala dos países membros do Mercosul, a gente engloba aí, moçada, os 4 originais, né? Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, que é admitido em 2012, apesar de estar suspensa, tá, moçada? Englobamos aqui também os Estados membros, né? Os Estados associados, perdão. Quais são os Estados associados? Bolívia e Chile, Peru, Equador e Colômbia, né? São os Estados associados, né? Suas relações são restritas à zona de livre comércio, e o país observador, que é o México, tá, moçada? Que faz parte também dessa congregação. Tá? O Mercosul nasce para ser um mercado comum, mas ele já erra no seu nome, né? Porque ele nunca chegou a ser um mercado comum, tá? Por quê? Porque ele é restrito à livre circulação de pessoas e à livre circulação de alguns tipos de mercadorias, tá? Então esse é um ponto importante, tá? Seguindo essa narrativa, moçada, o histórico do Mercosul está diretamente ligado à formação, moçada, primeiro do PICAB, né, que é o Programa de Integração e Cooperação Argentino-Brasileiro, é o embrião de tudo isso, tá? E evoluiu até um tratado um pouco mais amplo, que é o Tratado de Integração, Cooperação e Desarrollo, em 1998, tá? Esse é o mais amplo, é a assinatura mais ampla do tratado, tá? Que garante acordos nucleares e cooperação em segurança, tá? E cuidado, tá, meninos? Um detalhe importante agora, né? Pela primeira vez, desde que o Mercosul foi criado, nós tivemos agora, por conta da Covid-19 e por conta da forma com a qual o nosso Estado tem lidado com a Covid-19, nós tivemos o fechamento das fronteiras do Mercosul. Tá certo, meninos? Inclusive, a gente está tendo um problema agora, nesse exato momento, com brasiguaios e brasileiros que estão indo para o Paraguai para fazer, enfim, para andar sem as proteções devidas, sem autorização na fronteira, estão sendo deportados ou presos, né? Então, cara, é uma questão muito, muito complexa essa que a gente tem vivido lá. Inclusive, fazendeiros brasileiros que estão migrando para o lado do Paraguai, aquela onda toda, beleza? Que não é permitido neste momento por conta da Covid, tá certo, moçada? Bom, outro detalhe importante dessa discussão está relacionado ao Tratado de Assunção, que é o Tratado de Origem, tá, meninos? E aí você tem algumas perspectivas. Democracia é uma condicionante e um objetivo, tá? Então, toda vez que a gente teve atentado à democracia no Mercosul, que teoricamente se questionou a presença de um determinado país no bloco, tá certo? A prova unilateral disso está diretamente ligada ao impeachment do Fernando Lugo. Não sei se vocês lembram, em 2012, né? Em função disso, o Paraguai foi suspenso do bloco provisoriamente, né? Por conta do impeachment, da forma como o impeachment foi conduzido, a mesma coisa agora com o Maduro lá na Venezuela, tá? Essa iniciativa não é uma iniciativa pública, não é iniciativa comercial, é uma iniciativa política, uma integração que nasce primeiro com viés político, tá? A partir do que de perspectivas diplomáticas, né? A lógica da política de integração, grupos de interesse, empresariados, movimentos sociais, né? Até para criar, meninos, existe uma meta de criar uma unidade na América Latina, né, liderada pelo Brasil, que foi fortemente coibida primeiro pelos norte-americanos, depois coibida por México e Argentina, tá? Inclusive a nossa cadeira, a possibilidade de termos uma cadeira no Conselho de Segurança das Nações Unidas
ela foi diametralmente uma oposição de Argentina e México. Tá? A Argentina e México votaram contra a gente ter uma reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas, colocando o Brasil como um desses possíveis detentores dessa cadeira permanente. Tá? Bom, em 1995 nós temos a assinatura da TEC, tá, moçada? TEC é Tarifa de Exportações em Comum, tá, meninos? Ou Tarifa Exportadora Comum, tá? O que é importante por conta da TEC, porque aí você cria, aí evolui de uma zona de livre comércio para uma união aduaneira, porque aí você passa a ter taxas ou tarifas comuns a determinados produtos, à exceção dos produtos estratégicos, como, por exemplo, no caso do Mercosul, os automóveis, tá certo? Bom, é importante salientar que em 99 e em 2001 nós temos uma série de crises, tá, moçada, que amplificam desconfianças na relação dos blocos, tá? Isso é potencializado mais uma vez em 2015, 2016 com a crise do mercado brasileiro, sobretudo, tá certo? Então esse é um detalhe, uma demanda que é importante da gente caracterizar. Vamos lá. Os arranjos institucionais são flexíveis, tá? Ou seja, a ideia é que a gente tivesse uma celeridade no processo de integração, coisa que de fato não aconteceu, tá? Tanto é que há muitos questionamentos se a manutenção do Mercosul é algo que seja minimamente plausível, né? E isso é um ponto importante, tá? Mas de toda forma, é importante salientar que o Mercosul é uma importante fonte de renda das exportações brasileiras, né, do mercado brasileiro. O mercado brasileiro compra muito do Mercosul e vende muito para o Mercosul. Então, isso é um ponto muito importante. Aliás, vende muito para a América Latina e esse ponto é um ponto muito importante. Tá? O tipo, né, características do bloco, moçada. Primeiro, as normas necessitam de aprovação dos parlamentos nacionais. Então, eu vou dar um exemplo de uma medida. Por exemplo, a placa do Mercosul, a adoção da placa do Mercosul, que agora a gente acabou também já deixando de lado, né? Ou seja, gasto de dinheiro à toa. Mas a adoção da placa do Mercosul depende de decreto presidencial e de aprovação no parlamento, tá certo? Algumas normas são incorporadas às ordens internas por meio de atos administrativos normativos, ou seja, existem regras básicas, tá, moçada? Para a adoção de perspectivas neste espaço, beleza, meninos? E existem normas que dispensam expressamente a incorporação de elementos que sejam funcionamento interno da região, tá certo? Então, esse também é um detalhe importante, beleza? Algumas características de 91 a 2011, o Mercosul produziu, só para vocês terem uma noção, moçada, em termos laborais, tá? Mais de 2.468 normas de ordem política, comercial, cultura, saúde, educação, meio ambiente, etc. Ou seja, você tem uma integração em todos esses sentidos. Eu vou dar um exemplo prático para vocês do como que é importante esses protocolos. O Aquífero Guarani e as novas leis de utilização de Itaipu, né, os acordos firmados para a utilização de Itaipu, porque nos dois casos, perdão, tanto na preservação do Aquífero Guarani como em Itaipu, nós temos elementos transfronteiriços, tá? Então precisa de uma norma estabelecida sobre questões específicas, por isso que a elaboração dessas normas são interessantes, tá? Direito originário do Mercosul, você tem o Tratado de Assunção, que é o Tratado de Origem, tá? Protocolo de Ouro Preto, de 1994, que cai muito na prova do NB, tá, moçada? Que fala da formatação aí da livre circulação mesmo, tá? Olivos em 2002, que fala da questão da segurança da produção ambiental, tá? E a formação do Parlamento do Sul, né, em 2005, tá? Já no governo do Luiz Inácio, beleza? Direito derivado do Mercosul, né? Você tem alguns órgãos específicos, que é o Conselho do Mercado Comum, o Grupo do Mercado Comum e a Comissão do Comércio do Mercado Comum. É o MC, o Fundo Monetário Internacional, a ideia, né? Formação do Fundo Monetário e de um grupo de discussões do mercado a nível regional, tá certo? Olha só, o CMC, moçada, que é o Conselho do Mercado Comum, é formado pelos ministros das Relações Exteriores, né? Basicamente isso, os quatro agora, né? Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, tá? O Mercado Comum é um grupo formado por 20 membros, fazem parte dos ministros das Relações Exteriores, bancos centrais, etc., tá? E a Comissão de Comércio do Mercosul é o órgão que assessor do GMC, tá? Então
órgão assessoria, faz um assessoramento do GMC, beleza? Os 3 órgãos já vêm provas, tá, moçada? Então, esses 3 órgãos precisam ser sempre lembrados por vocês, tá certo? Vamos lá, moçada. O Parlamento do Mercosul é um órgão recente, tá? A sua função não é a mesma função do Parlamento Europeu, tá, moçada? Então, ela não legisla, tá? Mas é um órgão que é consultivo e de intermediação, tá certo? Não tem poder de tomada de decisões, faz algumas propostas, mas os estados individuais é que vão determinar se essas leis são plausíveis ou não, tá? Ou seja, não há tomada de decisão do parlamento que já serve automaticamente para os 4 membros, tá? E para os observadores, insere-se uma preocupação mais ampla de assimilação das práticas democráticas do desenho institucional, beleza? Outro órgão importante, tá, moçada? Já que a gente está falando de Mercosul, uma outra organização e que ganhou muita força nos últimos anos, sobretudo em relação à discussão sobre a Venezuela, é a Unasul, tá? O que é a Unasul, moçada? A Unasul é a ONU do Sul, é a ONU da América do Sul, tá certo? Antecedentes, meninos. O objetivo como a ONU, ela tem uma série de órgãos ligados a ela, de cunho militar, de cunho econômico, etc, tá? A ideia inicial vem de uma área de livre comércio, né, americana, meninos, que a gente vai chamar de quê? Acordo de Livre Comércio das Américas, a gente vai chamar de ALCA, que graças a Deus não deu certo, né? Deixa eu colocar aqui um negócio para vocês, a marca d'água. Tá? Meninos, reunião de presidentes da República da América do Sul, a gente tem os 3 encontros principais, tá, moçada? Mas com o objetivo de promover uma unidade, tá? Depois do Consenso de Guayaquil, em 2002, ela vai ganhar mais força, porque a esse consenso também, essa união vai estar ligada ao sistema de transporte, telecomunicações e energia, né? Uma unidade nesse sentido. E a gente cria, a partir disso, uma comunidade sul-americana de nações, tá? A partir, sobretudo, de 2004, beleza? E nisso, moçada, a gente vai ter a formação de uma declaração mesmo de união, tá? Que está muito influenciado aí pela liderança do Hugo Chávez, aquela onda toda, tá? Depois, em 2008, nós temos um tratado de consultivo da Unasul, tá? Esse tratado, a ideia é para formar um conselho, né? A Unasul hoje é formada por nações sul-americanas que congrega desde 2008 12 países da América Sul, tá? E tem uma ação, moçada, predominantemente política e de defesa. Tem como objetivo facilitar a integração política e comercial, né? Formar uma zona de livre comércio continental, não conseguiu ainda, tá? Exceto a Guiana Francesa. Tem um papel fundamental, meninos, que é de conter crises locais, tá? Por exemplo, os conflitos políticos entre Colômbia e Venezuela, Colômbia adotando uma linha política ideológica hoje completamente diferente da linha política ideológica da Venezuela, tá, meninos? E a Venezuela foi muito ativa numa questão importante, que é a questão da Farc, né? Da diminuição das ações da Farc, tá? Então, o Hugo Chávez foi fundamental para a pacificação da Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né? E, meninos, a Venezuela tendo um papel fundamental, só para não entender a setinha aqui, tá? E hoje a Colômbia tem um papel. Aliás, a Colômbia é o único país da América Latina que tem base da OTAN, né, moçada? Que faz parte da OTAN. Então a Colômbia, de alguma forma, tenta intervir politicamente ou facilitar uma intervenção externa contra o governo do Maduro lá na Venezuela, beleza? Bom, meninos, a Unasul prevê um conselho de defesa sul-americano, tá? E a ideia é fortalecer. E aí, cara, a ONB gosta muito disso, tá, moçada? De geopolítica da América Latina. Então, a ideia é fortalecer a estabilidade, a paz e a cooperação na região. E o Conselho de Defesa avança com passos muito lentos, tá? Para a definição de agenda comum. Por quê? Cara, diferentemente do que acontece na Europa, em que a decisão de unidade política ela precede, primeiro, ela vem de uma rivalidade, né? Mas ela precede as questões econômicas.
Por quê? Porque existia uma necessidade de reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Né? E aqui não, cara. Aqui a gente tem problemas graves que são estruturais, né? Mas é meio que cada um por si, Deus contra todos, né? Cada país acha que vai, né? E o que é um grande erro, né? Porque o processo de desenvolvimento da Europa Ocidental, sobretudo a partir do desenvolvimento da União Europeia, é muito claro, né? Porque é muito mais competitividade, força econômica mais ampla, etc, etc. Então, está muito longe de uma agenda comum, porque cada um por si. Vejam só como é que é muito doido. Né? Agora mesmo que a gente tem uma crise humanitária que é super ideológica, nós temos rivalidades sendo potencializadas, né? Então, na América do Sul. Mesmo assim, você percebe muito mais unidade, por exemplo, entre rivais históricos como Chile, Argentina e Uruguai, que se odeiam historicamente, do que, por exemplo, entre Brasil e outros países que historicamente têm admiração ao Brasil. Né? Então vejam como que essa questão é muito doida, ela é extremamente complexa, tá? Simbora. Olha só, moçada, a Unasul tem aí, desculpa, a Unasul tem um conselho, né, formado por chefe de Estado, tá certo, meninos? Tem secretaria administrativa, conselho de ministros e ministras, conselho de delegados e conselhos setoriais, tá? Aí, meninos, os líderes, né, os países que fazem parte, Chile, Paraguai e Peru, né, ênfase a argumentos identitários de base cívica, tá? Ou seja, quer defender mesmo esse histórico indígena, tá? Foco sul-americano, tá? Relação é moderada com os Estados Unidos, não é relação ruim, é uma relação razoavelmente boa. O nosso é um ator internacional para dar voz a esses países, tá? Segurança, paz e soberania, tá? Eu lembro de um mapa, não sei se vocês viram já, esse mapa já caiu também na UNB, meninos, que é um mapa que representa um pouco dessa tentativa de unidade. Se vocês já viram esse mapa, que ele é mais ou menos assim, ó. É o mapa de Torres e Garcia. Constrói a América do Sul mais ou menos assim, invertida, né? Valorizando aqui o Uruguai. Esse mapa, ele mostra, moçada, mesmo uma tentativa de mostrar que geopoliticamente tem valor o mundo, que não é um país periférico, que pode ser um país central nas decisões, etc, etc. Beleza? Bom, aí você tem Equador, Venezuela e Colômbia, né? Com um objetivo muito mais claro, né? Que vendem a ideia da Unasul como um caminho para a integração latino-americana, tá? Esses países promovem relações muito amplas com a América Central e Caribe, tá? Agora a Venezuela é um pouco rompida desse processo, né? Bolívia, Argentina e Brasil, foco no nível sul-americano, mas atenção também ao latino-americano, dimensão econômica, segurança e paz em projeção internacional, reservam um argumento identitário histórico-cultural para a Unasul, mas pensam e são considerados, sobretudo o Brasil, como países imperialistas, tá, moçada? Dessa região, beleza? Vamos lá, moçada. Outro grupo aí, outro bloco que chegou ao fim, essa zona de livre comércio, moçada, é o NAFTA, né? American Free Trade Agreements, tá? Estados Unidos, Canadá e México, né? Os países da América do Norte. Meta, teoricamente, era eliminar barreiras alfandegárias, tá? Enfrentar a concorrência da União Europeia é o primeiro objetivo. O NAFTA é criado em 94, moçada, né? A União Europeia é criada em 93, então a União Europeia nasce grande demais. Então o objetivo do NAFTA é criar uma forma de diminuir a capacidade competitiva da União Europeia. Beleza? Prazo de 15 anos para eliminação das barreiras, tá? O Chile é um convidado do NAFTA em 94, pouca gente sabe disso, tá? Mas como é o NB sempre gosta de citar umas coisas, informar na prova, né? Grande destaque fica por conta da poderosa economia dos Estados Unidos, né? E aí tem um lance que eu gosto de citar sempre para vocês, moçada, não se esqueçam da prova material disso, tá? E qual que é a prova material disso, meninos? As maquiladoras, tá? O que são as maquiladoras, meninos? São as empresas de maquiagem, né? Ou seja, aquelas empresas que vão maquiar o produto norte-americano. Ele vai ser produzido como produto mexicano, mas vai ser vendido como se fosse produto norte-americano. Tá? A Ford faz isso pra caramba.
ali na fronteira entre Estados Unidos e México, tá? A indústria está do lado mexicano, o capital está do lado norte-americano, beleza? Bom, impulso avançado alcançado pela economia canadense dependeu de grandes investimentos do capital estadunidense, apesar do IDH do Canadá ser elevadíssimo, tá? Moçada, os setores que mais se desenvolveram na parte norte foi informática, aeroespacial, eletrônica e química fina, tá? Já no México, a influência do capital estadunidense se fortaleceu no avanço das maquiladoras, você tem ali a empresa estadunidense que está lá no território mexicano, em cidades como Tijuana, Mexicali e Cidade do Juarez, ali todos na fronteira, tá? A ALCA, moçada, é um projeto, aliás, sempre lembrando, tá? Depois do governo Trump, todos esses projetos começaram a perder força, tá? A ALCA, moçada, é uma Acordo de Livre Comércio da América, tá? Que reunia 34 países, exceto Cuba. Foi lançado na Cúpula das Américas de 94, tá, moçada? O objetivo era mesmo promover uma americanização do dólar. O que significa isso? Colocar o dólar como uma moeda única em circulação aqui na América Latina, tá? E de alguma forma, moçada, diminuir as barreiras alfandegárias para o produto norte-americano. Os caras são malas, né? Mas era esse o objetivo, que foi contraposto fortemente por um país chamado Brasil, tá? Então a ALCA não entrou em vigor, beleza, moçada? E o Brasil, à época, 2004, 2003, 2004, não permitiu que a ALCA se desenvolvesse na América Latina. Quando eu falo não permitiu, porque conseguiu alcançar um nível de protagonismo regional que permitiu ser uma liderança que tinha capacidade de contrapor os norte-americanos. Tá certo, meninos? A PEC, olha só, uma das precursoras, tá, moçada, criada em 89 na Austrália, com a liderança do Japão, tá, moçada? É um bloco que engloba economias asiáticas, americanas e da Oceania, com sede em Singapura, tá? Singapura, lembrando, é um tigre asiático, talvez o tigre que mais se desenvolveu, apesar de ser uma cidade-estado do tamanho do meu apartamento. Moçada, o principal objetivo do bloco é reduzir taxas de barreiras alfandegárias, tá? Nessa região pacífica asiática, tá? Ou seja, não é, moçada, nem uma zona de livre, aliás, não é uma união aduaneira, tá certo? A PEC não é ainda não é uma área de livre comércio concluída, tá? O objetivo era fazer isso, mas não deu certo, tá certo, meninos, até agora, até por conta do Transpacífico, que impõe muitas barreiras à livre circulação, justamente por conta do que da diferença produtiva que a gente tem entre os países, sobretudo os novos países asiáticos, tá? Os novos países industrializados da Ásia. Beleza? O bloco tem que superar as disparidades, a sua instalação plena seria em 2020, tá? Não deu certo, né? 2020 é um ano que é tipo pula, né? Vamos lá. E a PEC tem hoje 21 membros, né? Austrália, Brunei, Canadá, Chile, tal, Estados Unidos, tá, meninos? E Vietnã, até o Vietnã, beleza? Mas a liderança é japonesa. Um outro bloco importante, meninos, é o ANZETA, tá? O que é o ANZETA, moçada? É um acordo comercial sobre relações econômicas entre a Austrália e Nova Zelândia, tá? Ou seja, quais são os países membros? Austrália e Nova Zelândia, tá? O principal objetivo é a criação de uma área de livre comércio, beleza? Assinou um acordo inicial com a ASEAN em 95 para facilitar um fluxo comercial mesmo, tá, moçada? E aí, no momento, esses blocos estabeleceram um grupo de trabalho que possibilita aí a criação de uma área de livre comércio reunindo a ANZETA e a ASEAN, tá? Vou falar da ASEAN já já. Beleza? O ALAD, né, que é a Associação Latino-Americana de Integração, né? Basicamente, moçada, uma união tarifária, tá certo? Agregando aí América do Sul, México e Cuba, tá? Na ideia da criação de uma área de preferências econômicas, tá? O mercado comum latino-americano que não foi alcançado e acho difícil ser, tá, moçada? Beleza? Sobretudo agora. Pacto Andino, tá, meninos? É o mais antigo movimento de união econômica que a gente tem aqui na América Latina, tá? Fundado em 26 de maio de 69, sediado na cidade de Lima, tá, moçada? Também é chamado de Comunidade Andina de Nações, mas pode brincar aí dos dois jeitos na prova, tá? Países membros, meninos, os países da América Andina, né? A exceção aí da Venezuela, tá? Países associados, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Beleza? Quais são os objetivos? A emissão do passaporte andino, né, para garantir a livre circulação e possibilitar a integração econômica e cultural da região.
CARICOM, tá, moçada? É a comunidade e mercado comum do Caribe, ou comunidade do Caribe, tá? Formada em 73. Basicamente tem a presença de ex-colônias, né? De potências europeias. A organização participa com uma coordenação política, inclusive de política externa, tá? E o objetivo é promover um livre comércio e o livre movimento do trabalho. Esse é um ponto importantíssimo, tá? Porque apesar do Caribe ele ser todo muito próximo, né, várias ilhas muito próximas, a circulação para trabalhar ela é altamente limítrofe nessa região, tá? Então esse é um ponto supimpa da gente destacar, beleza? Olha só, moçada, a ASEAN, né, a Associação de Nações do Sudeste Asiático, né, criado em 67, tá, moçada, fica na cidade de Jakarta, na Indonésia, beleza? Membros, os novos, os chamados tigres asiáticos, tá, meninos? A exceção aí é a Coreia do Sul, Vietnã e Hong Kong, né? Aquela região ali dos dos novíssimos tigres asiáticos, tá? Os principais objetivos: estimular o comércio de produtos, criar condições de estabilidade, proporcionar a integração cultural e, moçada, firmar acordos ou aproximar acordos com blocos de maior densidade, dentre os quais aquilo que nós chamamos de União Europeia, tá certo? SADC, aí, ó, Southern Africa Development Community, tá? Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Austral, moçada, não precisa nem dizer, né? A Austral está relacionada a Sul, tá? É uma organização subregional que tem como objetivo pegar aqueles países da parte sul da África, tá, moçada? Da África meridional e ajudar no processo de desenvolvimento. É criado em 1992, tá, meninos? Aí, ó, nessa região, beleza? SADC. Já vi numa questão de prova também, se eu não me engano, foi prova da UNB, tá? Moçada, eu só não lembro se foi PAS, enfim. Mas o SADC também pode cair em prova, beleza? Alguém me chamou? Não? Olha só, os principais objetivos do bloco: moçada, diminuir a pobreza, melhorar as condições de vida da população, promover, cara, isso é muito importante, promover e combater a AIDS, tá? Reafirmar legados socioculturais africanos e estabelecer paz e cooperação política como forma de evitar conflitos e guerras civis, tá? Deixa eu voltar no mapa aqui, olha só, moçada. República Democrática do Congo, tiro, porrada e bomba. Moçambique, tiro, porrada e bomba. Angola, tiro, porrada e bomba. Namíbia, idem. África do Sul, até hoje a porrada come. Então, vejam como que são países que são tranquilos, né? Que não tem nenhum problema para resolver. Beleza? Olha só. Para a gente finalizar essa primeira parte, moçada, eu trouxe aqui para vocês algumas questões, tá? Encontradas em provas diversas, né? Mas só para a gente ter uma noção de como produzir, beleza? Olha só. Deixa eu voltar aqui. Meninos, as alternativas a seguir se referem aos aspectos do processo de integração das diferentes fases de formação de um bloco econômico. Analise-as, tá? A zona de livre comércio corresponde à fase em que as tarifas alfandegárias são reduzidas ou até mesmo eliminadas e as mercadorias produzidas no âmbito dos países que compõem esta zona circulam livremente de um país para o outro, tá certo? Olha só. A fase da união aduaneira, além das mercadorias produzidas no âmbito do bloco, circulam livremente de um país para o outro, é estabelecida através de uma tarifa externa comum. Cuidado, tá? Porque tem produto estratégico, tá certo? Essa fase é caracterizada também pela livre circulação de pessoas. Vamos lá. No mercado comum, além do livre comércio de mercadorias entre os países membros do bloco e da existência de uma TEC para o comércio com os países de fora do bloco, ocorre a existência no bloco da livre circulação de pessoas, de serviços e de capitais. Ok? Tá? Vamos lá. A união política e aliás, na fase da união monetária, o bloco tem características da fase de mercado comum, somando-se a essa unificação institucional do controle do fluxo monetário e é estabelecida uma moeda única. Opa, certo? A união política representa uma fase em que o bloco, além de apresentar definições legais da união monetária, tem unificado as políticas de relações internacionais, defesa, segurança interna e externa, tá? Poder central, faltando um detalhe importante, tá certo? Essas aqui estão ok, moçada? Todas, a exceção dessa 4 aqui, todas estão ok, corretas, beleza? Tranquilo? Tranquilo? Olha só.
Alguma dúvida em relação a essa questão? Não? PUC, vamos lá, moçada. Abaixo apresentamos 3 críticas frequentes sobre a globalização. Leia-as atentamente. Tem provocado uma grande homogeneização de hábitos, costumes do mundo, produzindo impactos deteriorizadores, sei lá, das culturas locais, tá? Ocasionando, assim, sérios problemas de identidade dos povos. Verdadeiro, tá? Moçada, estaria enfraquecendo as fronteiras nacionais, permitindo que ingressem na era do livre comércio. No entanto, jamais os fluxos do comércio mundial em grande escala estiveram sob controle tão poderoso. Verdadeiro? Tem ocasionado o aumento da desigualdade social no mundo entre os países e também internamente em cada país. Basta ver a indicação de crescimento de concentração de renda em muitos países. Ok, tá? Olha só, o Chomsky, né, é um intelectual sul-americano muito conhecido, entre outras razões, por sua postura contra a política externa dos Estados Unidos e globalização. No setembro, escreveu um artigo na Folha de São Paulo, na qual ele reitera a postura mencionados. Nos Estados Unidos, os salários da maioria dos trabalhadores estagnaram ou caíram, as horas de trabalho aumentaram drasticamente e os benefícios e o sistema de seguridade foram reduzidos. A maior parte do comércio mundial é operada centralmente por meio dos contratos de grandes empresas. Durante os anos dourados, antes da globalização, os indicadores sociais seguiram o PIB. A partir da metade dos anos 70, esses indicadores vêm declinando. Vamos lá. Assinale a alternativa que indica críticas à globalização que se identificam nas frases do Chomsky, moçada. Vamos lá? Resposta correta, letra D, tá? Olha só, enfraquecendo as fronteiras nacionais. Isso aqui é uma crítica à globalização, tá, moçada? E 3, tem ocasionado aumento da desigualdade, tá? Apesar dos blocos regionais terem se desenvolvido, moçada, você ainda tem, por exemplo, desigualdade e pobreza na Europa. Os países que entraram, por exemplo, do leste europeu, não conseguiram ter esse fluxo de desenvolvimento tão amplo, tá? Então, essa é uma questão ainda extremamente preocupante lá naquela região. Beleza? Vamos lá, ler com atenção. Criado em 91, o Mercosul, na verdade, é uma plataforma de inserção competitiva na economia mundial que simultaneamente se globaliza e se regionaliza em bloco, tá? Meio que uma onda, tá, meninos? Busca liberação de entraves aos fatores produtivos para dentro e para fora do espaço econômico comum. Por isso tem a vocação de polo aberto, não tendo, inclusive, pela própria natureza, sua dimensão econômica, a possibilidade de ser um bloco eximensmado, tá? A posição do autor, ex-autor do Ministério das Relações Exteriores, moçada, ex-ministro das Relações Exteriores, reflete políticas desenvolvidas pelos governos dos países do Mercosul, desde os primeiros acordos para a sua instituição. Assinale a alternativa que contém as afirmações concordantes com essa postura. 1. A formação do Mercosul como um bloco regional cria saídas econômicas para os países membros, tornando desnecessária e indesejável a adesão à globalização? Errado. O dinamismo entre Brasil e Argentina, as duas economias mais poderosas do bloco, estimulado pelo Mercosul, não vai excluir a condição global de trade dos países que comercializam para o mundo de ambos? Opa! A integração desses países num bloco possibilita a complementariedade de suas economias, permitindo a livre circulação. Gravando, olha só, galera. Então, a formação do Mercosul como bloco regional cria saídas para os países membros, tornando necessário e desejável. Não, já falei. Dinamismo comercial entre Brasil e Argentina, duas economias mais poderosas do bloco, estimulando o Mercosul, não vai excluir a condição global de Global Traders, verdadeiro. A integração do comércio num único bloco possibilita a complementaridade de suas economias, permitindo a livre circulação de bens e serviços, barateando custos de mão de obra e uniformizando tarifas alfandegárias, ok. A principal finalidade do Mercosul para as economias dos países membros é de se reerguerem a barreiras contrárias ao processo de globalização. Então, vamos lá, moçada, questão correta. Aqui, questão correta, resposta o quê? Letra C, 2 e 3, tá certo? Tá claro para vocês? Tranquilo? Vamos trazer mais uma da UNB, meninos? Olha só, pessoal, esse tipo de questão não tem mais, tá, meninos? Não se costuma ver mais em vestibulares, tá? Mas é só para a gente entender as afirmações e a linguagem, tá? Desenvolvimento regional, tradicionalmente, refere-se a uma questão das trocas internacionais, interregionais, que constituem o fundamento da especialização local. Atualmente, a geografia regional enfoca as diferentes fases do processo de produção que se realizam no espaço de forma diferenciada de acordo com as características da nova divisão espacial e internacional do trabalho, introduzida pela empresa multinacional.
Em relação ao desenvolvimento dessa nova regionalização, julgo os itens a seguir. Tá vendo como a questão é um pouco antiga? Nova regionalização, né? Isso já não é uma parada tão nova, beleza, moçada? Afinal de contas, a gente já tem mais de 30 anos aí do fim da União Soviética, né? 29 anos de nova ordem mundial. Tá, mas vamos lá. Olha só, a globalização coloca em evidência a questão geográfica dos lugares e das identidades locais. As nações são interligadas em um sistema mundial em que cada cultura pode expressar-se e interagir com outras, por isso a globalização não está limitada apenas à transnacionalização dos sistemas econômicos e financeiros. Olha só, moçada, vale muito a pena estudar o conceito sociedade em redes do Manuel Castells, tá? O Castells, sei lá como é que se pronuncia isso. Beleza, meninos? Então, esse é um detalhe que é importante da lógica da formação da sociedade em redes, tá? Vamos lá, vamos ler a 2. Tendo como suporte a economia americana, o NAFTA, cujo objetivo é o desenvolvimento de programas de ajuda social e combate às desigualdades econômicas, não é. 3. A formação de megablocos econômicos supranacionais representa a expressão de uma política territorial para reduzir barreiras impostas pelas fronteiras nacionais, a livre circulação de mercadorias e de capitais, beleza? A circulação financeira no mundo ligado em rede, mais uma vez, Manuel Castells, né, proporciona a estabilidade econômica e política dos países dependentes do financiamento de curto prazo, porque as aplicações, por sua vez, são transmitidas via rede, permitindo maior rapidez e celeridade dos investimentos, tá? Uma moçada, questão correta, olha só. Ué. Questão correta, olha só. Questão 1 e 3. Por que a 4 está incorreta, moçada? Olha só, a circulação financeira no mundo ligado em rede proporciona a estabilidade econômica e política dos países dependentes dos financiamentos. Esses países como a Argentina, moçada, eles têm estabilidade política e econômica? O Brasil tem estabilidade política e econômica? Não. Então, questões corretas 1, tá? E 3, beleza? Tranquilo? Dúvidas até aqui? Aí são algumas referências. Eu vou mandar textos, moçada, desses 3 caras para vocês. Tá? O Demetrio eu mando toda hora, beleza? Mas do Frank Prestes, tá? E do Paulo Martinez, que é hoje um dos caras mais importantes em relação ao Mercosul para a gente, beleza? Vamos lá. Outro tópico que a gente precisa estudar, a gente tem ainda uns minutinhos, tá, moçada? São os atos internacionais. Quando eu falo de atos internacionais, é o instrumento pela qual a gente tem dentro do direito internacional, das relações internacionais, moçada, o desenvolvimento de obrigações, o direito de desenvolvimento, de respeito às identidades, etc, etc. Eu quero que vocês façam um exercício para mim, tá? É bem curtinho, meninos, mas é o exercício da leitura do artigo 4º da nossa Constituição, tá? Da CF 88, que é justamente o artigo que rege as relações internacionais, como devem ser geridas as relações internacionais no Brasil. A gente vai observar, inclusive, um problemaço em relação ao atual ministro das Relações Exteriores, né? A política de aproximação dos Estados Unidos. Aliás, a semana passada, eu vou procurar esse texto, tá, moçada? Celso Amorim, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, teve mais alguém, teve mais um, tá? Teve mais 2, na verdade. Aloysio Nunes e teve mais um. Ou seja, pessoas de ramificações políticas diferentes, até opostas, escreveram um manifesto sobre as relações internacionais do Brasil, com 3 preocupações, tá? Preocupação política e econômica, preocupação ambiental e a preocupação econômica, política. Cara, ficou pesadíssimo, tá? Eu vou mandar hoje para vocês. Eu preciso que vocês deem uma olhadinha. Conhecendo a ONB e sabendo que a ONB é referência em relações internacionais, é sempre uma prova que coloca alguma crítica à política externa adotada por um país ou outro em um determinado momento histórico, tá certo? Vamos lá. Meninos, a gente tem uma série de atos internacionais e atividade diplomática no planeta é uma atividade, moçada, que está diretamente relacionada ao quê? As perspectivas socioeconômicas, etc, etc, beleza? Dentro dessas atividades importantes, no século XXI, a gente não pode deixar de falar das atividades econômicas, tá? Então, a gente tem alguns tópicos que eu trouxe para vocês sempre lembrarem, são pontos fundamentais
para qualquer prova, tá, moçada? Eu selecionei 5 pontos que eu preciso sobre esse assunto que vocês precisam saber de qualquer jeito. Fragmentação da produção em escala mundial, toyotismo, tá? E volvismo, tá? A nova divisão internacional do trabalho. Isso é ponto-chave de discussão de prova, sobretudo para quem está no mundo subdesenvolvido. Processo produtivo que envolve vários países, tá? E aí alguns problemas como, por exemplo, a robotização, a terceirização, a escravidão moderna, tá bom? Aumento da interdependência econômica entre as nações. Vou dar um exemplo prático para vocês agora, de ontem, moçada, né? A gente tem problema na compra hoje de equipamento de produção, os EPIs, né? Equipamento de proteção individual, né? A Mayumi já trabalhou na área de saúde, ela sabe que geralmente quando se recebe esses equipamentos, eu vou dar só um exemplo para vocês, o Brasil não produz agulha cirúrgica, o Brasil não produz, vocês são futuros médicos, gente, o Brasil não produz fio cirúrgico, o Brasil não produz máscaras, 70% dos insumos vem da Índia, moçada, dos insumos para medicamentos, né? 90% dos equipamentos de proteção individual são produzidos na China. A gente, para baratear o nosso custo, nós permitimos uma deteriorização da nossa indústria para aquilo que é necessário, para aquilo que é rápido, aquilo é fundamental. Você pega, por exemplo, respiradores. Hoje a gente tem a Fiat ajudando a General Motors, ajudando a construir respirador, né, a Vale, mas não são eles que têm que fazer isso, gente. A gente teria que ter empresa específica nesse processo. Então, isso tudo está muito diretamente relacionado à nossa economia. E, cara, é visceral que vocês entendam isso, beleza? Outro detalhe importante, tá? O crescimento expressivo dos fluxos transfronteiriços de bens, serviços, investimentos e informações. E quem faz isso? Bloco econômico e acordos econômicos, tá certo, moçada? Lembrando, mais uma vez, toda vez que a gente fala de globalização, não tem como a gente evitar uma discussão, tá, meninos? E que discussão é essa? Como o grau de interdependência é muito alto, é muito elevado, moçada, esse grau de interdependência está diretamente associado ao quê? Diretamente associado ao problema gravíssimo da nossa economia, que é a dependência de recursos tecnológicos, tá? Enquanto a gente depende pra caramba de recursos tecnológicos, a gente vende as nossas manufaturas. Só que a manufatura é sempre muito mais barata do que o produto industrializado. Então esse também é um problema, tá? O nosso sistema de transporte ele é limitado, também é um problema, beleza? E a moderna forma de divisão internacional de produção impõe a necessidade de mudanças da estrutura de governança do comércio internacional. E aí, galera, olha só, eu posso odiar a China. Presta atenção no que eu vou falar. Eu posso odiar a China ideologicamente, etc, etc. Mas eu não posso brigar com a China como Estado, gente. Isso é mais óbvio do que o Flamengo ser o maior time do Brasil. É simples, galera. Por que isso é simples? Porque não tem como a gente brigar com o nosso principal parceiro comercial. Sacaram? Então, cara, é fundamental que vocês entendam isso. São 5 pontos do comércio no século XXI que não podem ser esquecidos. Olha só, eu selecionei aí umas 40 questões, algumas eu já mandei para vocês. As 40 questões estavam envolvidas, moçada, nesses 5 tópicos. Fragmentação da produção, processo produtivo, que envolve diversos países, aumento da interdependência, crescimento expressivo dos fluxos transfronteiriços, tá, moçada? E a nova relação entre governos e o comércio internacional. Fui claro até aí? Por isso que, assim, uma grande crítica ao Mercosul. O Mercosul não deu certo. Por que o Mercosul não deu certo? Porque não tem como um bloco dar certo com países tão protecionistas. Quem são os 2 países protecionistas do Mercosul, moçada? Um deles você mora nele, que é o tal do Brasil. Sacaram? Além da Argentina. Beleza? Tudo bem? Um exemplo dessa tentativa, moçada, da caracterização disso é o TPP, tá? O Trans-Pacific Partnership, parceria Transpacífico, beleza? O Transpacífico foi e voltou, tá? Mas ele não chegou a se consolidar como bloco. Era um acordo de livre comércio, tá? Estava muito ligada, moçada, a um acordo entre multinacionais e acordo em torno de patentes, de obras, etc, etc, tá? A gênese histórica, moçada, o acordo de parceria econômica transpacífica é firmado em 2005, tá? Moçada, mas a partir de 2008 ele começa a ter apoio, sobretudo, ampliação, sobretudo com o apoio dos Estados Unidos, beleza? Tranquilo? Então esse é um ponto importante, tá? Cara, ele já nasce, é um projeto do Obama, que fica fortalece com o Obama, e já nasce
com o objetivo excluir a China e excluir o Brasil. Logo de cara, esse é o objetivo deles. Excluir a China e o Brasil, detendo aí 40% da economia mundial, tá? O acordo, moçada, é firmado em 2015, tá? E entra em vigor em 2018, tá? Apenas, e por isso que ele é importante que ele apesar de ter entrado em 2018, ele não deu sequência, até só para o Japão que ratificou o TPP, beleza, moçada? A resistência forte dos parceiros são as razões mais defendidas, tá? Apenas 5 dos 29 capítulos tratam efetivamente o comércio, tá certo? Ou seja, não é uma acordo só comercial, como eu disse para vocês no slide anterior. As regras mais importantes propriedade intelectual, ou seja, o que as pessoas querem, os mercados querem, uma proteção mais flexível da propriedade intelectual, internacionalização do estratégico mercado de serviços, tá? Uma coisa que também é criticada pra caramba, sobretudo se imagina China e Índia, né, na produção da prestação de serviço. Abertura ilimitada para compras governamentais, ou seja, afeta diretamente as políticas internas de estímulo à indústria, tá? E a criação de privilégios para os investidores estrangeiros, tá? E aí o mercado interno fica à mercê dos investidores estrangeiros, tá? Objetivo, tá, meninos? Alcançar o crescimento econômico, tá? E manutenção dos postos de trabalho, intensificar a inovação, produtividade e competitividade, elevar os padrões de vida, diminuir a pobreza e promover a transparência, boa governança e proteção ambiental. Já entenderam por que os Estados Unidos salta fora desse troço, né? Semelhanças, moçada, com aquilo que é realizado, por exemplo, na parceria, no acordo de parceria transatlântica, tá? Cuidado, cara, que de repente a gente vê isso numa prova e fica doido, né? O acordo de parceria transatlântica é um acordo entre Estados Unidos e União Europeia. E pasmem, 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 pasmem. Vejam como que a política do Trump, nesse sentido, é irresponsabilidade, tá? O Trump foi o maior investidor do processo de separação meninos do Reino Unido da União Europeia. Para quê? Antes o modelo de política norte-americana era um modelo de quê? De globalização econômica, parceria, porque o produto americano também chega lá na Europa. E a gente consome, e o americano passa a consumir, o estadunidense passa a consumir o produto mais barato da União Europeia. Agora não, galera. Agora a gente tem um problemaço. Que problemaço é esse? Nós temos o desenvolvimento de um modelo que é fundamentalmente de romper com as parcerias macroeconômicas, tá certo? Críticas aí, concentração e centralização do capital, redução da soberania política dos signatários, vulnerabilidade dos recursos naturais e agrícolas, questão militar mantida sob segredo, ou seja, não tem parceria militar, pressão sobre os estados para a privatização das empresas, ou seja, uma política neoliberal. Eu não sei se vocês acompanharam uma live do Frajola e do Caetano esses dias, né? Teve uma frase do Caetano que vai ser alvo de uma aula nossa, tá? Vou tentar montar essa aula, eu e ele, meninos, que é mais ou menos assim, aonde que o neoliberalismo ganha? Porque economicamente ele não deu certo na Inglaterra, ele não deu certo na França, ele não deu certo nos Estados Unidos, são países que têm elevada taxa de intervenção, tá, do Estado, ele não deu certo na América Latina, mas aonde que ele deu certo? Na mente das pessoas. Sobretudo no mundo subdesenvolvido. Né? A capacidade de reverberar que o neoliberalismo é algo positivo é a prova corroborado pela tentativa de impor o Transpacífico, o TPP, e por isso que não deu certo, tá certo? Beleza? Bom, meninos, a gente na aula que vem eu tenho que terminar com vocês. OCDE, tá, moçada? FAO, beleza? Ah, eu tenho PNUD, PNUD, tá? Indicadores sociais e indicadores econômicos. Estou terminando esse gráfico aqui. A gente termina isso na próxima aula e já entra, moçada, em acordos firmados nos últimos anos pelas organizações internacionais. Beleza? Os principais acordos firmados, Human Rights, eu vou fazer um esquema só com Human Rights, vou fazer uma parada sobre, por exemplo, de não proliferação nuclear, os principais acordos firmados nas últimas décadas pelas organizações internacionais. Ok? Tudo bem? Galera, um salve para vocês. Um beijo. Aliás, desculpa. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida?
Estendi mais uns 10 minutinhos, mas não tem problema não. Deixa eu ver só se eu consigo ver o bate-papo aqui. Chat. Mas podem abrir o microfone se quiserem, tá? Por favor. Tudo certo, Flavinho. Tudo certo, Mamá? Olha só, esse material todo vai ser disponibilizado para vocês. Hoje mesmo eu coloco mais questões, tá? A aula da semana passada foi demorada a ser postada porque eu tive um probleminha na minha conta no YouTube. Então demorei a subir, beleza? Mas aí eu já subi para vocês. Tranquilo? Guigui, quer alguma pergunta, meu filho? Não, professor, a internet estava meio ruim aqui, mas agora eu resolvi. Obrigado. Tá, beleza então. Algum? João, Giovana, Aninha, Akira? Tudo certo, prof. Tudo certo? Tudo tranquilo mesmo? Posso dormir em paz, com meu coração em paz, com tranquilidade? Pode. Tá, olha só. Programação para semana que vem. A gente vai finalizar aquilo que eu trabalhei com vocês, beleza? Mostrar aquilo que eu mostrei para vocês ali, tá? Eu vou fazer mais um encontro na semana que vem. A prova do UNB ela não tem data, mas eu quero fazer mais um encontro com vocês para a gente começar a trabalhar. Eu quero fazer um encontro sobre Iugoslávia, tá? Na semana que vem, e sobre um processo importante de fragmentação do leste europeu, né? Como que é a transição da economia do leste europeu para o capitalismo, beleza? Aí eu quero falar um pouquinho da fragmentação da República Tcheca, quero falar um pouquinho, moçada, da crise dos Balcãs, né? Dos conflitos ali na região de Ankara versus Atenas, tá? Só para a gente pincelar alguns pontos. Então a gente vai marcar uma data direitinho na semana que vem para fazer isso, pode ser? Fechou, professor. Vai ser massa, galera. Então, um beijo, vocês são lindos. Abraço. Que saudade de vocês, velho. Vocês estão fazendo muita falta na minha vida, pelo amor de Deus. Saudade também, Flávio. Tamo junto, amores. Valeu, valeu!